ver se eu... E aí, meu amigo? Boa noite. Tudo bom? Desculpa, boa noite. Eita, estou vivendo tanto de pedir desculpa, Nilton, nesses tempos. Desculpa o meu atraso. Tudo bem? Ah, tudo bem, meu amigo. Tranquilo. Aí é para criar um pouquinho também de expectativa. Tá? Foi bom. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Tudo bem, Deus. né? Vivendo um momento muito especial. É um momento único, né, pra gente, para nós todos, cara. Bem, é o seguinte, aqui eu estou fazendo uma série de lives com pessoas que são muito relevantes do ponto de vista de gestão, de um modo geral, tá? Então, eu estou chamando esse programa aqui de Papo Gestor, são 5 programas, e a gente fez o primeiro com o Elias, da Unimed Fortaleza, o presidente, e o segundo agora é com você também, porque você é uma pessoa que muito importante, tanto no cenário nacional, como para nós aqui também do Piauí. E, pois é, e eu particularmente, assim, sou seu fã, né? Eu acompanho a sua trajetória aí, você é um cara muito determinado e sempre pensando na frente e fazendo, assim, que é o principal. Acho que você é um cara que realiza as coisas e isso eu acho muito importante também ao nível gerencial e empresarial. Então, só para o público saber um pouquinho de você aqui, o Ney Paranaguá, né, é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal Fluminense, é professor do IFP também e é, acima de tudo, empreendedor. Ele fundou empresas de tecnologia e também um plano de saúde. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ney, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, como é que foi? Você estudou, sempre quis fazer computação e como é que foi esse interesse pela tecnologia? Conta aí pra gente um pouquinho como é que foi isso. Bom, primeiríssimo, agradecer você pela lembrança, pela deferência, e sei que a gente é generoso. Então, eu peço que as pessoas ponham um pouco das suas palavras para que é isso também. Você é uma declaração superior à minha, uma prova desse momento. Ney, o teu áudio está falhando um pouco, está cortando um pouquinho. Se tu puder, não sei, talvez aí uma conexão, algum microfone. Melhorou? Melhorou, agora tá bom. Melhorou. Eu falo baixinho, mas vou falar mais alto aqui. Muito bem. Então, na verdade, a minha, a minha família, de certa maneira, a minha orientação seria para que eu me enveredasse pela medicina, por algumas histórias familiares. Era meu tio, que era um Ney Paranaguá, que fazia o curso de medicina em Fortaleza e, felizmente, faleceu logo ali na metade do curso, um acidente. E aí a minha avó resolveu colocar aquelas expectativas do filho médico, né, em mim, que recebia o nome dele, muito honrado. E do outro lado, meu pai, que é médico também. Meu pai tem uma história aqui na medicina. E naquele momento toda a pressão, né, eu diria, toda a pressão mesmo benéfica, né, aquela coisa boa, mas era para que eu pudesse tentar o curso médico. Naquele momento eu morava em Belo Horizonte, então foi em 83, quando era o final da reserva de informática, Newton, no Brasil. Foi um período no Brasil em que o indústria nacional não teve muito êxito. Então, somente um aumento enorme dos preços dos equipamentos de informática aqui, ao mesmo tempo que eles tinham um atraso regulamentar em relação àquilo que havia nos Estados Unidos, por exemplo. Então, naquele momento, era o final da reserva de mercado e havia uma atenção muito especial em relação a uma possível expansão da computação no país,
a exemplo do que acontecia nos Estados Unidos. Então, naquele momento, a computação assumiu como um grande atrativo para os alunos naquele momento. Tornou-se um vestibular muito competitivo e estava ali nas expectativas gerais. Então, eu acabei a computação. Eu tinha alguma aptidão com essas matérias exatas e tudo, e acabei também pelo desafio que era, na época, a concorrência e tudo mais, aquilo tudo deixava a gente excitado. E, no fundo, eu quero te dizer que eu sempre gostei, eu sempre me sentia à vontade, contrariando a ordem geral. Então, se a ordem geral seria para que, tradicionalmente, eu tivesse esse caminho, eu resolvi fazer de uma outra forma, mas o destino é muito caprichoso e acabou que, embora eu tenha feito a volta pela computação, eu acho que as coisas relevantes, de alguma relevância que eu possa ter feito, são todas aplicadas à área da saúde. Então, eu fiz ali uma volta, mas acabou na área da saúde, né, de certa forma. Né, também. Na área da saúde com muita alegria, né, porque e com muita responsabilidade, uma vez que as responsabilidades são inerentes, né, são óbvias. Está tratando diretamente com acesso. Nesse momento ainda fazemos a tentativa de restabelecer saúde, não é? A gente olha muito para a condição em doença, mas é um esforço para a sociedade de primeiríssima necessidade. E agora, nesse instante em que estamos, fica muito mais claro, né? Muito mais patente. E veja que nós estamos falando, você falou da década de 80, né? Uma década que ainda não tinha internet, né? Uma década que a computação aqui no Brasil era incipiente demais, né? Você não tinha quase nada, então você já despertou para isso, né? E isso foi assim, você conhecia lá fora e aí pensou, poxa, eu tenho que fazer isso lá no Brasil, você tinha ido lá no exterior, nos Estados Unidos, alguma coisa assim? Não, foi uma coisa que você já alimentava. Né? Já foi um momento que aconteceu no Brasil, naquele momento, como eu já falei, e além disso eu tinha aquela coisa do Torquato, né, de desafinar o coro dos contentes, né? Então, não, eu vou fazer uma coisa completamente... Desculpa, entrou uma ligação naquele momento incompreensível por muitos, né? Para muitos. Durante muito tempo foi incompreensível, porque fundamentalmente, Milton, você está trabalhando com modelagem de sistemas e quando você modela um sistema, você não cria um arcabouço físico, né? Você cria uma outra abstração que é um software, né? Então, como que a gente no mundo tangível vai valorar adequadamente um ativo como esse, né? E só que nos dias de hoje, em contraposição, nos dias de hoje, você tem impérios, né, trilionários como o Google, que é totalmente software. Se você olhar para a Apple, é totalmente design. Se você olhar para a Amazon, tem muita... A Amazon é mais on-off, né? Ela está nos dois universos, né? Então, um misto, né? Ela faz logística, né? Ela cuida de logística. Está muito isso também. É bem um modelo chinês, né? On-off. Ela está no digital e no físico. Então, agora nos Estados Unidos, são um país de plataformas, né? Google, a Apple é uma empresa de design, a Amazon é uma empresa de computação, não é? E a Microsoft, que é a empresa da década de 70, que nós achávamos que tinha alcançado o seu apogeu, depois iria para o perigeu, mas, contrariando essa história, a Microsoft está num momento de inflexão positiva muito grande, os números dela demonstram. Falar nisso, assim, se for escolher quem foi o maior, né, ainda é maior, né, o Bill Gates, entre Bill Gates e Steve Jobs, quem você considera assim? Eu, por exemplo, ao longo do tempo, eu tinha uma ideia, assim, eu gostava muito do estilo do Jobs, mas depois que fui conhecendo melhor a história do Bill Gates, você também começa a ver como o cara é fantástico, né? Espetacular, é um cara acima da média, muito inteligente, criou coisas para o futuro e ele tem uma visão muito de décadas na frente, então você vê que realmente são dois grandes monstros mesmo. Se eu tivesse que escolher entre quem foi mais aí o top aí entre os dois, quem que você considera?
É uma decisão muito difícil, muito difícil. É uma escolha difícil. Eu sou muito inclinado para o design. Então, eu sou muito inclinado para o design, tem a ver com a experiência do usuário, e nesse quesito, o Jobs é insuperável, né? Porque, embora ele construísse sistemas fechados, né, que se falava pouco, comunicava-se pouco com os outros sistemas, mas a experiência que ele garantia, usando mesmo o chamado macOS, esse MacBook, né, que é a coisa mais recente, ou mesmo o iPhone, são insuperáveis no momento em que surgiram. Então, como experiência de design, sem dúvida nenhuma, o Jobs, como amigo pessoal, não gostaria de ter sido. Parece que ele é um comportamento um tanto de diva, né? E para falar Personalidade difícil, né? difícil. Agora, o outro, o Bill Gates, por quanto muito tempo a gente viveu aquela bobagem de estabelecer uma ambivalência, né, um maniqueísmo entre o bom e o ruim. É um cara espetacularmente genial também, um sujeito que fez a opção dele, acho que comercialmente muito mais agressivo, conseguiu desenhar um modelo de plataforma de sistema operacional sobre o qual ele escalou um monte uma suíte de produtividade, com Word, foi Word, Excel, essas coisas, PowerPoint, e no fundo, você faz críticas a ele, mas 90% do computador doméstico, né, o end user, usa Windows. Então, assim, vai falar. E quando você vê mais de perto, uma série no Netflix sobre o Bill Gates parece ser uma pessoa muito mais assim, associada a um senso de humanidade mais geral. Eu acho que, como empresa também, a Microsoft fez agora com o novo CEO, o indiano lá, meu Deus, depois eu vou lembrar aqui o nome dele, ele realmente fez uma mudança, levou a Microsoft para a era da nuvem. Então, trocando em miúdos, eu gostaria de ter construído os produtos que o Jobs fez. Eu gostaria de ter os produtos que ele fez. Nesse quesito, eu acho insuperável. Foi muito bacana, realmente mudou, assim, ele criou uma verdadeira legião de fãs mundial, né? Não é um negócio muito, é uma coisa impressionante. Vamos lembrar Agora, aqui um pouquinho. Oi. Só uma coisa, Nilton, é que o Jobs, ele tinha o sócio dele, que é o Steve Wozniak, né? Wozniak. E era o grande engenheiro. Foi ele que fez aquele computador pessoal. Na época, o computador pessoal não tinha monitor nem teclado. Era uma série de LEDzinhos, o Altair, aqueles LEDzinhos e tal. E o Oz, ele fez um computador com teclado e vídeo, e ele achou que aquilo era um gadget interessante, era uma curiosidade eletrônica para o Oz. O Jobs, quando olhou aquilo, viu a computação pessoal. Os dois olharam a mesma coisa e viram coisas diferentes. O que eu vejo muito é que o Jobs, ele era digamos assim, ele era o cara comercial da empresa, né? E o Wozniak era o técnico, era o cara que criava assim as tecnologias, mas o cara que tinha a sagacidade de vender. Tanto é que quando você vê, né, os primeiros computadores que eles venderam, eles nem tinham feito ainda, né? Ele vendeu primeiro e depois foi produzir. Então você vê a sacada do cara. A máxima da Califórnia, fake it till you make it. Não é assim? Exatamente. Exatamente. Ó, o pessoal está comentando aqui, o CEO da Microsoft, que é o Satya Nadella. Né? Mesmo. Tem ele e o Google, Sundar Pichai. São os dois caras que estão aí comandando duas grandes companhias. Né? Muito obrigado. Mas trazendo aqui para o nosso mundo aqui. Eu estava vendo, eu fiz uma pesquisa, você criou a InfoE em 1996, né? Também a década ali que o Polo abriu o mercado, enfim, não sei se teve a ver isso, mas o que você pensava quando você criou? Era para fazer o que exatamente? Era para atender o quê? Quando eu cheguei aqui no estado do Piauí, eu queria fazer software, viver de software. Que é a grande, a meu ver, é onde está ali a quintessência da computação, a construção lógica. Mesmo que ela esteja materializada em algum gadget físico, então, mas é a lógica que vale. E aquela capacidade de você modelar. Então, quando eu voltei aqui para o estado, não havia nem mesmo a faculdade de computação. E então eu comecei. Quais eram os meus competidores? Eram os caras chamados robistas.
aqueles caras que faziam uma outra atividade profissional, né, e nas horas vagas gostavam de programar. E esses caras iam no mercado vender uma solução ou outra, desenvolver, mas não faziam a entrega completa, porque entregar um software para uma companhia é muito mais do que escrever o código. Você precisa implantar, eu diria que a dimensão pessoas é a dimensão que vai exigir muito esforço nesse quesito de implantação de software. Então, eu comecei a competir com esses caras, só que eu estabeleci alguns paradigmas, porque, na verdade, os caras não faziam uma precificação, eles não faziam uma precificação adequada, porque eles tinham a subsistência garantida por outro meio. E então eu comecei a precificar de outra forma. Depois tem episódios interessantes para contar, e em determinado instante eu comecei a observar que muitos dos sistemas públicos aqui do Estado, que rodavam nessas companhias estaduais, eles eram de origem de outros estados e para os quais nós pagávamos muitos royalties para que eles funcionassem. E eu, entendendo a lógica desses sistemas, compreendi que não deveria ser muito difícil fazer sistema talvez até melhor, em linguagens mais contemporâneas, com custos de manutenção mais adequados à realidade do nosso Estado. E eu comecei a me empenhar em fazer substituição de importação de tecnologia da informação, fazendo softwares localmente. Foi o primeiro passo. E o segundo passo foi que eu escolhi, junto com os meus companheiros, eu escolhi que nós entendemos que fazer software era muito pouco. Nós tínhamos que conhecer uma área de negócios e nos aplicarmos a ela de maneira que nós pudéssemos fazer a nossa própria proposta, apoiada no diferencial que seria o conhecimento de tecnologia que nós tínhamos. E aí nós nos aplicamos à área de saúde. Quando olhamos para a saúde, tínhamos que escolher entre quem faz a estruturação do financiamento, são os planos de saúde. Naquela época, no Piauí, incipientes, havia apenas a Unimed, que já é um plano já da década de 80, salvo engano, não é? 83, né? 83. 83, e estava se estruturando uma medicina de grupo aqui no estado do Piauí. E então nós entramos na cabeça dessa coisa de entender o financiamento da saúde via plano de saúde, desenhamos alguns modelos, e nesse quesito nós participamos da reengenharia do Planta, em 95. Naquele momento, o Planta não era o que era hoje, né? Era um negócio que tinha 10 mil vidas, estava numa situação muito difícil. E nós participamos desse processo de reengenharia. Em 2 anos, o Planta já tinha 150 mil usuários. Depois, eu participei da fundação de uma medicina de grupo, que não pertence a mim, logo eu saí. Depois participei da criação do IAPET Saúde, hoje IASP Saúde, e participei da reengenharia do IPMT e do Plant, e fundei o Uniplant, que foi a medicina de grupo que há 2 anos eu vendi para o sistema Apivida. Aí eu fiz minha trajetória na área de saúde. Foi, não, você quis escapar, mas você acabou voltando, que acho que era alguma coisa genética que estava aí também, a saúde estava aí, com certeza. Influência, né? Alguma coisa desse tipo. Deixa eu te perguntar, o que é mais difícil de gerir? É um plano de saúde ou uma empresa de tecnologia? Um plano. Um plano de saúde, você vive um problema de justiça eterno, porque todo financiamento, especialmente numa época em que os ganhos financeiros são irrelevantes, não tem mais receita no operacional, na época da inflação, o plano de saúde era um negócio financeiro, né? Você ganhava dinheiro com receita não operacional. Mas, hoje em dia, a saúde é um problema de justiça permanente, porque o grupo que financia é o mesmo grupo que consome. Mas o grupo que financia, ele quer financiar cada vez menos. E esta mesma pessoa que passa a ser o beneficiário, o consumidor, ele tem menos... ele tem mais vontade de consumir, ele tem menos vontade de financiar e mais vontade de consumir. E quando você imagina que todo financiamento vem dele, então esse é um conflito inerente, um conflito permanente, é um problema de justiça grave e precisa que esteja, e nós tentamos fazer isso durante muitos anos, enfrentar a grande questão central de um plano,
que é justamente como equilibrar essas duas personalidades que advêm da mesma origem. Então, isso, conceitualmente, é algo complicado e não é um negócio difícil de ser gerido. As margens... Bom, primeiro é um negócio regulado, né? Um negócio regulado, como é que você vai inovar num negócio extremamente regulado? Extremamente regulado. Então, se algo está dentro da caixa, o plano de saúde está dentríssimo da caixa, porque é um negócio regulado. Você não pode ter criatividade, inovar. Inovar dentro da caixa, eu não sei como faz. Então, a gente acaba sendo meio que conduzido dentro de fronteiras muito apertadas. E, além disso, nós temos no Brasil, nós estamos passando por um problema. Agora, nós temos um problema econômico advindo desta doença, do Covid-19, mas de alguns anos para cá, nós temos experimentado um grande downturn, um arrefecimento da atividade econômica que realmente compromete a renda da família, a renda das empresas que são grandes patrocinadores da saúde, de maneira que eu acho que o plano é muito complicado de administrar. Um ambiente mais século XXI, sabe? Falado, em que aí não, a inovação é o predicado, basicamente você não tem muitos limites, né? Tem os limites da lei, ou então as ausências da lei, que devem ser, a meu ver, explorados com muita dedicação por parte dos inovadores. E o que você espera, né? Eu converso muito com meu amigo, seu sócio, o Pedro Alcântara, meu amigo de mais de colégio, gente fina demais. Gente mais. E às vezes a gente conversa e diz, rapaz, o plano de saúde ele tem um futuro incerto, né? O que é que você acha do futuro do plano de saúde? Como é que você imagina daqui a 10 anos, sei lá, 15 anos, como é que vai ser esse mercado e o que é que essa pandemia ensinou para a gente, ensinou para o plano de saúde? Você acha que... Eu não posso falar muita coisa sobre isso, né? Mas, não, você não pode, mas faz um panorama coisas. Geral, assim, né? Geral. Eu vou falar dificuldades, vai. Eu acho que as pessoas não vão mais adoecer daqui a 15 anos. Eu acho que essa coisa do DNR, né, da transcendência, a genetics, robotics e nanotechnology, essas coisas vão acontecer e a gente não vai adoecer dessas coisas que a gente adoece. Eu acredito nisso. E, além disso, eu acredito que os planos de saúde eles vão se transmutar em planos que vão buscar muito mais o bem-estar e a felicidade do indivíduo do que propriamente recuperação das condições, a partir das condições de doença. Eu acho que o plano de saúde, de fato, vai ser algo que vai tentar fazer com que o indivíduo seja feliz em todos os momentos da vida e não apenas menos infeliz quando ele adoece, que é a abordagem que nós temos hoje. Eu acredito nisso. Você acha que vai ter que ter aquela migração para a medicina preventiva, de fato? Como é que vai ficar isso? Ou isso vai só acrescentar mais um que tem que ser desenvolvido mesmo, ou não? Tem que migrar para aí? Mas a medicina preventiva que ainda... Porque quando você previne... Está cortando um pouco, Ney. Encosta mais um pouquinho. Acho que é o microfone, não sei se é a internet. Melhorou, pessoal? Quando você vem mais assim, é melhor. Melhorou? Isso, aí tá melhor. Eu acho que a medicina preventiva é uma medicina que previne de uma doença. Então, a doença continua sendo o ponto focal. O que eu acredito é que os ganhos de tecnologia que teremos, a meu ver, serão um ponto de inflexão, eles vão fazer com que nós tenhamos muito menos episódios de doença, adoecer muito menos. No cenário hipotético, por exemplo, eu posso ter nanorobôs no meu corpo que irão automaticamente a qualquer patologia micro-organismo e atacá-los por um programa que eu faço um download dele. Eu não quero parecer um sujeito... Aí é muito futurismo, realmente, né? Mas olha, é possível, né? Alguém tem que imaginar isso, né? Olha, mas quem imaginou há 10 anos atrás que muitas pessoas seriam muito mais felizes no Instagram e no Facebook do que na vida pessoal?
Ninguém nem imaginava nem ter rede social, né? Há 10, não, 15 anos atrás. Né? Você sabe que a humanidade parece não se acostuma com o novo, embora faça uso dele. Então, quando eu digo uma coisa como essa, falando em transhumanismo e tal, na verdade, eu não estou... Assim, eu acredito nisso mesmo, e eu não estou só, não. Tem muita gente... Aliás, eu sou o menos importante disso aí, mas tem muita gente que acredita em outra coisa. É preciso acreditar. É preciso acreditar em coisas inusitadas. Nós já fizemos coisas espetaculares. Você vê a SpaceX agora do Elon Musk. Quem jamais imaginou que uma empresa privada iria ter condições, tecnologia e recursos para pôr um sujeito numa estação orbital espacial, né? Ao custo que ele faz. Poxa, mas está lá, ele pôs, e é maravilhoso. E todas essas coisas que nós... Uma coisa que eu acho interessante, no final do século XIX, a Idade Média na Europa é 39 anos, expectativa de vida, 40 anos. E eu vi... E aí, se o sujeito falasse que 100 anos depois era 80 anos, pô, é uma coisa que ninguém ia acreditar, né, também. Então, eu não sei, eu acho que Galileu Galilei, ele é queimado toda semana, sabe? Por quem questiona e quem não, e quem duvida, né? Pelo incrédulo. E tem um incrédulo e um incrédulo violento, né? O incrédulo violento, eu gosto de brincar com o meu amigo Eric Passos, que está morando na Alemanha agora, e nós temos um grupo que tem muita atenção, que são os Serial Idea Killers, e eles estão preparados. Estão prontos para atacar as ideias, né? Não, qualquer ideia nova, ele não deixa nem a coitada ficar de pé, já vai lá. Por outro lado, eu acredito que aí eu sou bem assim aristotélico nesse ponto, né? Que viver é procurar ser feliz. Então, à medida em que você não vai ter muito contato com essa doença física, não é isso? A gente vai precisar migrar de uma estrutura assistencial em saúde a uma estrutura de suporte à felicidade na vida, porque a gente só enxerga o cara quando o cara adoece. Então, eu fiquei pensando se não seria o caso de uma vez por mês o cara fala, olha, pode comer aquele sanduíche podrão uma vez por mês, se aquilo vai te fazer feliz. E eu estou falando com um cardiologista aqui. Mas uma vez... Está liberado, pelo menos um você pode, né? Mas isso eu digo para os meus clientes assim, digo, olha, o que mata é o que você faz de segunda a sexta, não é o que você faz um dia no sábado ou no domingo, entendeu? É isso aí. Cara, sensacional. Como é que você é como gestor? Você é um cara muito assim, como é que eu posso dizer, ditador de regras que a pessoa tem que seguir, ou você estimula a liberdade criativa dentro dos seus funcionários? Como é que é? Eu estimulo... Eu já fui conhecer, uma certa vez eu fui lá na Infoe e conheci lá, é bem descontraído, né? Agora não é mais, digo, mas como quando era lá, funcionava, né? É a mesma coisa. Era bem descontraído, né? Mesma coisa. Eu acredito... Eu não fui na sede nova ainda estou devendo até uma visita lá na sede. A sede nova ainda é mais bacana do que aquela que você foi. Que fica no último andar de um prédio aqui, a gente ficou com um andar lá e tem uma vista panorâmica da cidade, a gente conseguiu ser mais agressivo na arquitetura, tem muita arte local, ficou muito legal. Mas eu acredito na humanidade, né? Eu sou humanista. Eu acredito que as pessoas são ótimas, no melhor das pessoas. Então, eu não implemento modelos de Fordismo e nem Revolução Industrial na época do conhecimento, à medida em que as pessoas, para mim, não são engrenagens, né? Eu lembrei agora do discurso do Charles Chaplin, né? Hannah, não sois máquina, homem é que sois, né? Então, eu estimulo que as pessoas que trabalham comigo, elas exercitem o melhor que elas têm como pessoas. E, claro, que uma dessas componentes, e é um dos nossos valores, né? Os nossos valores são os seguintes, só para você ter uma ideia. Primeiro, é atenção às pessoas. Todo mundo merece atenção. Todo mundo, dentro, fora da empresa, o fiscal que vem de fiscalizar, qualquer um. Todo mundo merece atenção. Então, parte daí. 2, aprendizagem permanente. É o estado natural do fluxo. Não é aí Heráclito de Éfeso, tudo flui. A mudança. Tudo flui. Preparado para a mudança, o tempo todo, abraçar a mudança. Terceira, responsabilidade.
Então, cuide da sua vida antes de você cuidar da vida dos outros. Basicamente, é isso. Autorresponsabilidade, né? E quarta, na base, atitude de dono. Aí no meio nós temos inovação e qualidade e lá no final o compromisso com resultados. Então, a nossa empresa é altamente horizontalizada. Eu sou derrotado, acho que em 95% das minhas opiniões. Eu sou muito da coisa, da discussão, do coletivo, do enriquecimento da decisão, do esforço coletivo e, ao mesmo tempo, o comprometimento de todos com aquela decisão que é de todos. Assim, eu não gosto de nada que pareça ditatorial, porque isso a ditadura, como uma espécie de violência, é um argumento do ignorante. Você acha que tem algum tipo de iluminação, você não vai fazer a apologia da restrição, mas da ampliação, não é? Da participação e tal, e do diverso, né? É isso que eu acredito. E não tenho nenhum problema. Nunca tive problema de nenhuma natureza. Agora, eu acredito, Milton, que para que você tenha um ambiente livre e você exercite a liberdade, você precisa se estruturar, você precisa se capacitar, se qualificar, porque senão, por que o ignorante é violento? É porque ele não consegue tratar com a amplitude, com a liberdade, com os espaços que ele não consegue alcançar, e ele vai ser violento, restringir e tal. Muito bem. Parabéns, isso aí. Acho que é uma visão muito bacana isso aí. E também você tocou num ponto que eu achei bem assim, interessante do ponto de vista de gestão, que quando você toma uma decisão, quando a decisão surge compartilhada, as pessoas que participam daquilo, elas se sentem proprietárias daquela meta, né? Daquela meta e tal. Então isso engaja muito mais porque eles realmente construíram a meta, né? Achei muito bacana isso aí que você falou. Melhor do que ninguém, né? Então, o meu time é altamente qualificado, altamente qualificado. Então, eu não me sinto na condição de impor nada de jeito nenhum. Eu prefiro que a gente faça uma construção mesmo da decisão, todos juntos. E olha, eu todos os dias eu tenho contato com atitudes que são fantásticas, que dificilmente eu teria condições. Na verdade, eu não quero ser... eu detesto essas coisas eu prefiro a iconoclastia do que esse negócio de você ficar, sabe? Não, todo mundo é igual e a gente vai dar o melhor que pode e o que importa é o coletivo. É isso aí. Muito bom, bacana. Não sei se você pode falar alguma coisa, não sei se o compliance permite alguma coisa, mas assim, como é que foi a fusão com da Infoei, não é nem fusão, né? Vocês formaram, acho que uma holding, né? Com a Aptec, né? E como é que foi essa construção? Se você puder comentar alguma coisa dentro do que você pode falar. Foi muito feliz, nós muito felizes por termos decidido assim, e também estamos muito felizes em estarmos construindo a integração no meio da holding, né? Mas da Meida, mas nós estamos integrando duas empresas que tinham culturas próprias, mas não opostas, culturas complementares. Nós fomos recebidos de braços abertos, com toda a confiança, dentro do grupo Apivida, e com todo o prestígio. Nós estamos trabalhando ainda mais duro para que essa relação de confiança, e ela é de caminho duplo, ela produza os melhores efeitos. Nós acreditamos nisso, o grupo acredita nisso, a nossa Meida acredita nisso, e eu estou, quando olho para trás e verifico o quanto já conseguimos integrar de uma maneira natural, observando as diferenças, as duas empresas que tinham skills complementares, eu olho e digo, olha, eu acho que a gente está fazendo uma coisa bacana, viu? Eu acho que o prognóstico aqui pode ser realmente... Teve uma sinergia... muito grande. Teve uma sinergia boa, né? Muito grande. Você conseguiu fazer o que muita gente que está começando, né, com startups e tal, e é o sonho. Agora o Brasil explodiu, né, com startups. Que é assim, você criou uma empresa, ó, ia participando também. Adele. Então, você criou... Deve, né?
Você criou uma empresa de tecnologia, você cresceu, você desenvolveu ao ponto de despertar interesse de uma outra grande empresa. E aí foi feita essa fusão, como você falou, com todo respeito e tal. Então você fez você conseguiu, dentro da sua trajetória, você é jovem ainda, fazer o que muita gente que está lá começando ainda está querendo, né? Assim, que conselho você dá para esses startupeiros aí, o pessoal que vai para startups e está com aquele sonho aí, menino de 18, 20 anos, né? Que conselho você daria assim para um jovem desse aí ou para outros? Eu estava vendo hoje o CB Insights, antes da pandemia, né? Tinha lá 2020 Game Changers, startups, nas mais diversas áreas. E eu fui ver o mapa do mundo, o Brasil não aparece com nenhum Game Changer. Isso é uma coisa que eu tinha já observado. Nós somos muito pouco inovadores no país, muito pouco, muito copycat aqui, muito copycat. Muito bem. Então, o que é que eu diria? Primeiro, se prepare. Se prepare, assim, não dá, assim, uma startup é uma empresa que vai requerer a sua vida. Se você não estiver disposto a dar a sua vida só para fazer um ar blasé de que está numa startup, você está perdendo tempo, certo? Então, se você entra para fazer um negócio, imagine que você vai passar maus pedaços mesmo. E se você for jovem, aí está na época de passar mau pedaço mesmo, porque no fundo, se a coisa não virar, de qualquer maneira a experiência teria sido fabulosa. Primeiro ponto. Então, entrar com tudo. Eu penso na minha empresa, sonho com a minha empresa. Eu penso 24 horas por dia nela, enquanto eu estou acordado e quando eu estou dormindo. Às vezes, quando eu tomo um vinho e tal, é que dá uma esquecida aqui e ali. 2, pense em produtos e serviços para serem consumidos em todo o mundo. Acho que não faz nenhuma diferença você pensar global para resolver problemas globais. Embora nós tenhamos feito coisas até então de aplicação nacional, mas na nossa cabeça sempre está e está sendo gestados produtos de influência global. Por que não? A internet está à disposição de todos. Então, o seu mercado é o mundo. O seu limite é a sua cultura. É o quanto você consegue compreender do mundo, da cultura global. Então, dê a sua alma. Dê a sua alma. Pense o mundo. Pense o mundo. Terceira coisa, colabore com alguém. Não se faz nada importante só. Colabore com alguém. Esse é o terceiro ponto. Outra, não tenha 2 negócios. Não tenha 3 negócios. Quem tem 2 negócios está fazendo um sabotar o outro. Quando você quer que uma coisa dê certo, você vai colocar toda a sua vida para que o negócio dê certo. Todas as vezes que você tem um plano B, você não vai dar o máximo pela coisa. Então, você vai se sabotar. Então, esse é o outro ponto. E quando você quiser fazer, se você quiser fazer algo realmente inovador, não se preocupe muito com a lei. Se preocupe mais com a moral. Primeiro com a moral. A nossa lei é para as coisas não acontecerem. A lei ela chega sempre depois, né? Sempre depois da inovação, né? A inovação está sempre na frente da lei. Exatamente. Imagina como é que tu vai inovar dentro da lei. Alguém já deve ter. A lei é para fazer frames. Ela faz enquadramentos, não é? Isso. Então, quando uma atitude típica do serial idea killer é perguntar, isso está na lei? Todas as vezes que alguém para mim, ele revela a sua identidade. Certo? Como é que a inovação está na lei? Se a lei é para o que já passou, né? Na verdade. A inovação vai criar o futuro. Né? E outra coisa, acredite em si. De perto, todo mundo é igual. É a biologia mesmo. Eu garanto isso. Eu já fui no mundo inteiro. Já fui da China, Nova York, na Califórnia, em todo lugar, na Inglaterra, no Brasil. Eu ainda não vi um Homo sapiens que não fosse Homo sapiens sapiens. Viu? A coisa é mais aqui. Cara, isso é fundamental o que você falou, principalmente para a gente que nasce aqui no Piauí, né? E é por isso que eu acho a tua história fantástica, porque você rompe vamos dizer assim,
uma cultura de coitadismo, que a gente não consegue, não sei o que, você rompe essa barreira e vai para o mundo, né? E quem nasce aqui tem um pouco essa... Eu lembro quando eu fui para São Paulo também, assim, você vai desbravar um negócio e se você tem que ter esse pensamento que você pode tanto quanto qualquer outro. Se você se capacitar para isso, você pode tanto quanto qualquer outro, não importa onde você esteja, entendeu? Se você for para fora, for para o exterior, se você se capacitar, se preparar para aquilo que você está fazendo, você pode conseguir, né? Eu acho que isso aí também é muito importante. E assim, falando nisso, Ney, como é que vocês acham que existe um ecossistema de tecnologia no Piauí? Existe alguma coisa? Como é hoje? Você acha? Porque assim, a gente vê que lá em Recife tem um porto digital, em Santa Catarina tem as startups, São Paulo então nem se fala. Enfim, aqui no Piauí, como é o meio hoje da tecnologia? Não é um meio que eu gosto bastante de tecnologia, mas não é o que eu atuo. Como é que você vê isso hoje, de incentivo até para os jovens criar coisas? Como é que está essa parte? Por partes, né? Primeiro, para você empreender hoje no digital, os custos são mínimos. Você faz da sua casa. Na época do cinema novo, o Glauber Rocha dizia que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então se fazia cinema muito barato. Hoje em dia é um acesso à internet e uma ideia na cabeça, porque você tem, por meio da internet, acesso a toda a infraestrutura de graça no mundo. Hoje as nuvens, né, que você utiliza para armazenamento, para serviço, são baratíssimas. E outra coisa, você não fica vinculado a alguns problemas de fornecimento de infraestrutura que nós temos aqui, quer dizer, você usa a infraestrutura americana, europeia, então não é mais limitação. Aqui então qualquer um pode fazer isso, é mais uma questão de cultura, de achar que ele pode ser bem sucedido e feliz por meio de startup, que é hoje a grande forma de renovação da indústria, da economia, do mundo, é por meio de startups. Grandes empresas têm enorme dificuldade de produzir inovação de verdade porque se acomodaram, é difícil, são grandes estruturas. Elas são lentas, né? São grandes. Né? Ela quer conservar o estado que ela atingiu, é natural. Então a revolução sempre vem de fora. Então não vejo grandes barreiras, por mais que nós tenhamos infraestrutura, mas como custo para você ir para a internet, para o digital, é zero, quase não tem custo, mas ele está dentro de você. Um ponto. Dois, de um tempo para cá, nós temos exercitado bastante esse ecossistema de startups e está crescendo no Piauí, está dando resultados. Existem empresas bem fortes, bem consolidadas. Tem a Recebe, que é uma empresa de meios de recebimento que está indo muito bem. Tem a Heavy Guys, que tem clientes em todo o país. Tem a Tron, lá de Parnaíba, uma empresa altamente qualificada, com um líder um sujeito espetacular, fora da curva, e tem uma robótica fabulosa. Empresa muito nova, mas você pega o valuation deles aqui, deve ter até o valuation dele. E agora está a Tron. Existem muitas outras empresas que estão fazendo o seu caminhar. Tem o pessoal da área de educação, que já tem a presença nacional. Então, aos poucos, tem o Marquinhos Linhares, com a empresa dele, que faz intermediação na área agrícola e um caminho fabuloso. E, então, eu acho que as pessoas agora aqui estão confiando que não há mais geografia. As pessoas agora estão conseguindo perderam o medo. Muitos perderam o medo, ou a vergonha, não é? E logo, logo, Milton, nós vamos ver aqui caras realmente com um resultado expressivo, eu diria multimilionários. Eu vou usar isso para não quero parecer vulgar, mas é uma forma de você entender bem, que é uma medição meio média. Teremos aqui muitos desses caras, sim, muitos deles estão que perderam esse receio e estão com a qualidade do seu produto e da sua atitude conquistando o mercado brasileiro.
Então, hoje, é muito mais efervescente que os atrás, aquela coisa toda, uma cultura. Mas esses são os pioneiros que assim, estão fazendo uma revolução silenciosa. Não, bacana, porque assim, uma coisa que me impressiona aqui é que é o seguinte, a gente sempre teve boas escolas em Teresina, né? Ela é reconhecida como referência de ensino e tudo. E, assim, a gente forma grandes profissionais e parece que aquilo ali não se reverte para a cidade no sentido de desenvolvimento em algumas áreas, entendeu? Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Você tem um outro caso que dispara, né? Mas aquilo não gera um sistema de desenvolvimento, como tem em outros lugares, né? Então, assim, era esperado que gerasse tecnologia, gerasse... Porque aqui a gente tem bons alunos de ensino médio e depois até na faculdade, e depois aquilo se perde em algum momento, o pessoal vai fazer concurso público, sei lá, em algum momento se perde a veia ou nunca, ou pela cultura mesmo, sei lá, que a gente não tem. Então, a minha hipótese é que a gente não tem a veia empreendedora, né? Então, a gente não é orientado ou estimulado para isso, como lá o filho do americano, classe média, média alta, bota a banquinha de limonada na frente da casa dele, ele não precisa daquilo lá para sobreviver. Mas aquilo é um treino. É um treino. E Então, nem aqui é não. vergonha, Aqui, né? E nem é vergonha, porque não, aqui é vergonha, né? Se um cara de classe média pegar montar uma barraquinha na frente de casa, né? Total. Olha, veja só, eu acho que a gente não se libertou na tradição medieval de considerar o burguês, né, que é o nome do otário, burguês de um cidadão de segunda classe. Eu acho que no Brasil, de maneira geral, aqui no nosso estado, eu acho que o empresário é considerado um cidadão de segunda classe. É aquele cara que não deu para nada, não conseguiu ser o alto funcionário público, não teve expressão numa carreira, uma profissional liberal, como médico, por exemplo, e lá, advogados são os mais, né? E tal. Não conseguiu, não deu para nada, então vai ser Tinha um empresário. dinheiro, Então, aí botou, aí tem o foi dinheiro. ser empresário. Aquela coisa bem medieval mesmo. Então, a atividade empresarial ela é pouco valorizada. Aqui, intrinsecamente, pouco E como se valorizada. muda isso, Ney? Como se muda isso aqui, em termos de mentalidade? Onde é que está o erro e onde é que a gente muda esse negócio? Olha, eu acho que o mainstream, o mainstream local, não é? Ele precisa entender que as condições socioeconômicas de um Estado que tem 300, 400 anos de civilização, nós estamos devendo, né? Nós estamos devendo enquanto Estado para o país, né? Então, à medida em que o nosso Estado tem mais de 60% da população que recebe Bolsa Família, eu ficaria desesperado se eu tivesse obrigado a uma posição de liderança aqui e envergonhado também. Porque, na verdade, essa é uma situação, produto de centenas e centenas de anos que, inclusive, eu ponho a minha própria história da minha família nessa responsabilidade. Então, acontece que a gente vive um ambiente em que o empresariado e a atividade empresária, na verdade, o esforço empresário, ele é visto como uma coisa de quem não conseguiu fazer uma outra coisa. Uma grande assistente, uma amiga minha, né, ela faleceu, uma senhora de outra época, né? Eu me lembro na década de 80, eu na casa dela conversando, ela me disse: olha, rapaz, fulano de tal, ele é gente boa, ele é comerciante, mas ele é gente boa. O senhor feudal, lá da fazenda, né, o agropecuarista, muitos de nós somos ligados a isso, ou o alto funcionário público, ou o médico profissional liberal, né, um advogado de alta fama, ou então o político. Fora disso, comerciante cidadão de segunda classe. E eu acho que esse estigma ele continua ainda forte, porque nós não vemos a educação. Por que a gente não consegue mudar isso, Newton? Porque todas essas coisas que você falou são coisas de iniciativa individual. E a atividade empresarial ela requer um senso coletivo para dar certo. E a gente não se coletiviza. A gente vai lá, faz uma. Estuda num colégio, como você estudou no Diocesano, ou outros no colégio Santa Maria Gorete, outros no Dom Barreto. Rapaz, os caras eles estão turbinados ali ao longo de 8 anos, 9 anos, não é isso? Um ritmo de acúmulo de conhecimento brutal.
que eu acho que quando ele entra na universidade, ele pega uma freada. E ele acha que ele dá uma... Ih, eu precisava de tanto. Quer dizer, a grande corrida do cara é para entrar na para entrar na faculdade, né? faculdade. Entende? Mas eu tenho visto exemplos, iniciativas individuais na sua área, de garotos, né, médicos, estão no início do curso médico. Existe um grupo de inovação até na UFP, já estiveram lá conosco, que estão seriamente buscando a inovação e tudo mais. Eu acredito que tem uma semente sendo plantada. Se você olhar para as 5 empresas trilionárias do mundo, 4 são da economia do conhecimento. Google, Apple, empresa de design, Amazon, empresa de computação, e Microsoft, empresa de soluções de software. Só a Aramco, aquela que é a petrolífera da Arábia Saudita, petrolífera, né? Então, veja, então, se nós somos tão destacados na formação da nossa juventude, não é? Desses colégios fantásticos que têm uma posição destacada no Brasil, nós estamos na época da economia do conhecimento. É a vez de estados como o estado do Piauí, ou mesmo o estado do Ceará, que ainda tem um bom desenvolvimento industrial, mas são esses estados nossos do Nordeste, que têm enorme capacidade, inteligência, e está na hora de transformar a inteligência de mudar em valor. Isso, é isso mesmo. Ney, é o seguinte, aqui já vai, aqui, infelizmente passou rápido aqui, nós já passamos 1 hora e o Instagram ele encerra de uma vez, então, para mim, eu quero dizer que foi uma honra estar aqui com você. Você é um cara realmente que eu acho que inspira e deve inspirar muita gente por aí, porque você é um cara que tem toda essa sua cultura, esse seu conhecimento. Eu queria que você falasse umas suas considerações finais. O que você acha aí de mais relevante para passar de lição para quem está assistindo aí? Aqui a gente teve bastante ensinamento, achei muito bacana. Bom, reputo com a da sua parte, é uma admiração recíproca. E eu vou dizer uma única coisa. O século XXI começou em 2020. Só isso. Será um novo... Zerou agora, né? Vamos para frente. Zerou. Acabou